Olá, o tema de hoje é sobre provas produzidas no meio digital. Meu nome é Cássio Brant, sou doutor e mestre em Direito Privado pela PUC Minas, professor e advogado. Muitas pessoas acreditam que os prints de internet, os e-mails, entre outros tipos de prova produzidos no meio digital, são provas robustas. Ao contrário, são provas frágeis e que não lhe dão característica de uma prova válida. Muitos advogados desconhecem, alguns magistrados, e levam esse tipo de prova para um processo e muitas vezes a outra parte nem impugna. E muitas sentenças são baseadas nesse tipo de material. Para que um documento seja válido, ele precisa de 3 elementos. A autenticidade, o qual eu tenho que provar que aquela pessoa que fez foi ela mesma. O segundo elemento, a tempestividade, ou seja, a época que aquele documento foi produzido. Se é condizente com a data que ele foi mencionado. E por último, se aquele documento possui integridade. Ou seja, se ele não possui adulterações, cortes ou montagens. Todavia, no meio eletrônico, há programas de software que podem, dentro do seu próprio e-mail, adulterar o texto. Além disso, nas questões de provas de WhatsApp, como se pode dizer que aquela prova é válida? Pode ser que uma das partes tenha apagado textos ou mesmo simulado conversas por outros tipos de aplicativos que facilmente se obtém na internet, em que eles simulam uma conversa das partes. E provas dessa natureza são levadas para o processo sem nenhum questionamento das partes e muitas vezes levadas pela outra sem conhecimento de que não é uma prova robusta e possível falha pode existir. Uma das formas de levar um documento eletrônico para que ele tenha uma característica de validade é por meio da ata notarial, que é uma escritura pública a qual você leva no cartório de notas. E é feito da seguinte maneira: a parte se dirige, leva o documento, leva o telefone, por exemplo, e o tabelião vai verificar aquela conversa, vai transferi-la, né, para essa escritura e dar a visão daquele documento. Ou um e-mail que ele abriu, um sítio da internet onde às vezes a pessoa foi injuriada, e aí ele vai narrar aquela prova. Só que o tabelião também tem um limite. Ele só pode atestar aquilo que ele visualizou. Ele jamais vai poder dizer que aquele e-mail sofreu, que ele abriu, que ele verificou ali dentro, sofreu alguma alteração por programas hexadecimais que podem fazer isso. É só através de um perito que vai dizer se aquele documento foi adulterado ou não. Porque é o único documento eletrônico que é capaz de trazer essa segurança de autenticidade, tempestividade e integridade é através da certificação digital, em que a pessoa, por meio de uma certificadora digital, ela está lá e ela se identifica e ela recebe um certificado, né, qual ela vai assinar os documentos e possivelmente esse documento terá validade. Fora isso, esse tipo de documento é questionável, mas as partes acabam não impugnando, principalmente no processo civil. Importante destacar que o STJ tem
várias decisões nesse sentido, em que no processo penal esse tipo de prova não é válido. Principalmente provas de conversa de WhatsApp, em que é levado como única prova no processo e, diante dessa incerteza, acaba se absolvendo as pessoas baseadas nesse tipo de prova. Quanto ao processo civil, os juízes têm levado algumas decisões em consideração, o que eu acho uma incongruência muito grande diante de um processo penal e de um processo civil, como se a prova tivesse pesos e medidas diferentes. Eu acho que é um ponto que a gente tem que se atentar na questão de produção de provas, principalmente em processos que essa é a única prova e talvez a prova que tenha mais peso. Eu acredito que, diante de outras provas mais robustas, né, um documento eletrônico feito dessa natureza sem uma certificação digital, ele é apenas um documento de um peso menor e de validade duvidosa, que o juiz pode, dentro do princípio da persuasão dele, levá-lo em consideração ou não. Mas tanto no processo civil quanto no processo penal, quanto ser a única prova, eu acho que esse tipo de elemento e de prova, ela jamais poderia ser dada como prova no processo. Fique a dica para os advogados, magistrados e estudiosos do direito e pessoas que pretendem fazer provas dessa natureza sobre a fragilidade dessas provas de prints, de troca de e-mail como prova num processo. Espero que tenham gostado e aguardo vocês até a próxima.